Olá, é um prazer estar novamente com vocês para gravar mais um vídeo da nossa série Guia dos Perplexos, do nosso canal, aliás, Guia dos Perplexos, na série Curso de Tarosofia. Neste vídeo, eu espero que fique bem clara a importância da tarosofia. Nós estamos fazendo o curso de tarosofia. Mas até agora, eu acredito que vocês estão ainda sem perceber que os nossos antepassados, ou seja, os velhos rabinos judeus anteriores a Esdras, da época de Abraão, tinham um conhecimento que só foi redescoberto muito recentemente, em 1800, 1700. E isso, para nós, é uma coisa extremamente interessante, eu diria até mais do que interessante, fascinante, porque isso quer dizer que o que nossos cientistas descobriram a partir de 1760 e 1800, que é o período da ciência, que é quando a ciência, em 1700, a ciência delimita o seu campo e diz, a fé não entra aqui, e cria uma barreira entre ciência e fé, que até hoje muitos ainda querem manter, mas a escola do Intelligent Design, o DI, Design Inteligente, está quebrando essa barreira, mostrando que não há um muro de separação entre ciência e fé. Pois bem, mostrando a vocês o que Abraão já sabia em Ur dos Caldeus, por volta de 2000 anos antes de Cristo, é tempo pra caramba. Nós já estamos no ano 2020, depois de Cristo. Então, Abraão viveu no ano 2000 antes de Cristo, segundo a Bíblia e segundo todas as evidências. Então, vamos mostrar aqui a vocês duas obras-primas. Aqui é para dar respaldo à nossa afirmação, Samuel Noah Kramer, a história começa na Suméria. E onde é que Abraão nasceu? Onde é que Abraão nasceu? Onde é que ele foi criado? Na Suméria. Então, aqui, Kramer traz um mapa da Suméria da época de Abraão. Isso aqui é um mapa da Suméria do tempo de Abraão. E onde é que está, tudo isso aqui? E onde é que está o lugar onde Abraão morava? Deus permita que vocês vejam. Vou aproximar ao máximo. Ur. U-R. Né? Ur. Ur dos Caldeus. Eridu. Tá vendo? Ur, Eridu, Larsa. Essa era a cidade dos sábios. Abraão, sem dúvida, veio até aqui. Nippur era a cidade dos sábios. Era a função dela era formar escribas e homens de grande sabedoria. Com toda certeza, sabendo o que sabia, Abraão saiu daqui de perto de Eridu, Ur, e veio para Nippur para aprender muita coisa, porque Abraão não era um mero pastor de ovelhas, como na Bíblia dá a entender. Então vou mostrar de novo, olha aqui, um U e um R, perto de Al-Ubaid. Mas tão perto que uma quase se confunde com outra. Mas não confunda. Al-Ubaid, está aqui um ponto, é uma cidade. E aqui está outro ponto escrito Ur, a célebre Ur dos Caldeus. E aqui tem outro ponto, Eridu. Ur, Eridu, Lagash, Nippur são as cidades mais famosas. Então aqui nós temos Nippur, porque todas elas tinham uma especialidade. A especialidade de Nippur era o ensino. Vamos dizer assim, era a única cidade onde havia uma faculdade, uma universidade. E Abraão, sem dúvida nenhuma, esteve aí
e aí fez os seus cursos para saber tudo aquilo que ele legou aos seus pósteros. Há dois Abraãos, vocês sabem, estamos falando do segundo, porque o primeiro está distante do segundo 20 gerações. Então não é dele que nós vamos falar. O primeiro Abraão pertence à geração mítica, os antepassados míticos, né, dos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó. Mas esse Abraão, nascido e criado em Ur dos Caldeus, que com toda certeza veio a Nippur, que era a universidade da Suméria, né, onde toda a atividade da cidade era financiada pelo governo sumério para a instrução. Vejam vocês, isso está aqui no livro de ciência, de grande categoria, de um grande homem chamado Samuel Noah Kramer. Para a honra da sua raça, ele é do mesmo sangue de Jesus Cristo, é um judeu. A história começa na Suméria. A nossa história começa agora, especificamente com Abraão. Então, vamos acompanhar Abraão na sua saída da Suméria. Já sabemos mais ou menos onde ficava, né? O mapa Samuel Noah Kramer nos deu. E não se esqueçam, talvez seja difícil vocês acharem esse mapa. Isso foi um mimo que o Kramer nos concedeu. Então, olha, bem no cantinho aqui, ó. Al-Ubaid, ponto, é a cidade. Depois tem um ponto e vem aqui Ur dos Caldeus. Isso aqui mais tarde se chamará Caldeia, mas por enquanto ainda se chama Suméria. De Suméria passa para Acádia, de Acádia passa para Caldeia. Aqui nós temos Eridu. São 5 cidades que eram especializadas em fabricar metais, em instrução. No caso de Nippur, era a cidade da instrução. E assim sucessivamente. A Pentápole. Ur, Uruk, Lagash, Eridu e Nippur. Então eram 5 cidades, a Pentápole, e Abraão, sem dúvida nenhuma, veio até aqui para estudar. O que é que Abraão estudou? Cabala. Porque naquela época era a ciência toda compactada. Não existia divisão. A divisão da ciência em partes é coisa recente, é do ano 1600. Né? Dizem que Isaac Newton e o seu contemporâneo Leibniz foram os 2 últimos homens que conseguiram acumular toda a ciência do seu tempo. Ou seja, não eram especialistas em nada. Embora Newton fosse fascinado pela física, né? Nós temos os efeitos de ótica, o disco de Newton, mas também a dinâmica mecânica. Então, ele e Leibniz descobriram, independentemente um do outro, o cálculo infinitesimal, que depois virou brincadeira de criança e que eu, por ser perito em humanidades, ciências humanas, não tenho ideia do que seja, mas sei que é uma coisa muito complexa, e os 2 gênios descobriram ao mesmo tempo. Então, quem foi que descobriu o cálculo infinitesimal? Ao mesmo tempo, Isaac Newton e Leibniz. Então, mas foram os 2 últimos cientistas, filósofos, sábios, que tinham todo o conhecimento do seu tempo. Depois deles, a ciência progrediu de tal modo que é impossível hoje um homem ter toda a ciência do nosso tempo. Então, vamos acompanhar os passos de Abraão? Vamos acompanhar os passos de Abraão. Abraão saiu de Ur dos Caldeus, ali onde eu estou mostrando a vocês, e foi para o lugar que Deus disse: vai para o lugar que eu te mostrarei. E aí Abraão foi para onde? Eu tenho aqui um mapa, um atlas geográfico, histórico-geográfico, e olha só, Abraão veio para essa faixa de terra aqui, perto do litoral
Tá vendo? Do mar Mediterrâneo. Isso aqui é o mar Mediterrâneo, é enorme, olha. Aqui é o Estreito de Gibraltar. Deixa eu ver se eu deixo. Estou olhando para ele, mas ou eu olho ou vocês olham. Então vamos ver assim. Espanha, é isso? Não. Espanha está aqui. África. Aqui está o norte da África, aqui está a Espanha. Os árabes pularam daqui do norte da África para a Espanha. E esse feito foi com que fez com que eles chegassem até a França, né? Na época, o Reino dos Francos era o mais forte da Europa. E foi graças ao rei dos francos, Carlos Martel, o Martelo, avô ou bisavô de Carlos Magno, que os árabes foram detidos. E esse estreito leva o nome do sheik árabe que o transpôs, com uma multidão, com um exército. O nome dele era Tariq, era um príncipe árabe chamado Tariq. E aí o estreito foi nomeado Jebel Tariq, quer dizer, Estreito de Tariq. E hoje nós conhecemos como Gibraltar. Então muita gente não tem nem ideia de que o nome Gibraltar esconde o nome do árabe, do príncipe árabe, o sheik Tariq, que decidiu invadir a Europa por aqui, ultrapassando o Estreito de Gibraltar. Mas, voltando à história de Abraão, eu adoro me estender, né? É um vício. Abraão veio para aqui. Aqui. Essa faixa litorânea de terra que é Israel. Em cima a Síria, Mesopotâmia mais para lá, a Arábia aqui. Então aqui nós temos Sidom, Gaza, e aqui ainda não parece que não temos os nomes. No Cadê Jerusalém? Estou procurando Jerusalém e não estou encontrando aqui Jerusalém. Deveria estar aqui Damasco, mas não estou encontrando Jerusalém. De qualquer forma, o que nós queremos aqui é isso. Abraão veio para aqui. Então fez um longo caminho, porque ele veio da Mesopotâmia. Ele veio desses rios aqui, ó. Tá vendo? Então, Mesopotâmia. Mesopotâmia. Abraão veio da Mesopotâmia para a Palestina. Mostraremos em outro mapa, vai ficar mais claro. E aqui nós temos um acidente geográfico muito importante, a Península do Sinai. Tá vendo? Entre a África e a Arábia. Quando eu mostrar no outro mapa, vocês vão ver bem nitidamente. Então, Abraão veio parar aqui e depois os descendentes dele, Jacó, os filhos de Jacó, Jacó e os seus filhos foram escravizados pelo Egito e Moisés fugiu. E por que Moisés fugiu? Fugiu porque a Península do Sinai era dividida em duas. Metade pertencia ao reino do Egito e metade ao reino dos arameus, dos árabes, que os egípcios desprezavam e chamavam de Chazu, o que quer dizer mais ou menos bárbaro, nordestino, texano. Para os americanos é o texano, para os brasileiros é o nordestino. Então aquele cara de couro cru. Então, vamos agora a um mapa que vai mostrar melhor para vocês. Deste lado da página, tá vendo? Ó, a situação é a mesma. Nós temos aqui à sua esquerda o Egito. Olha o rio Nilo, com o delta dividido em 3 ou 4 braços. Aqui é a África, todo o continente africano. Aqui é o detalhe do Egito, só o Egito. Então o Egito só tinha metade do Sinai. O Sinai era dividido ao meio e a metade que ficava para o lado de cá, esquerda de vocês, a metade que ficava para a esquerda pertencia ao Império Egípcio. E a metade que ficava para a direita pertencia aos arameus ou
o povo de Jetro, madianitas, árabes de um modo geral, Arábia Saudita, e aqui tinha todo o reino dos madianitas, que nós vamos colocar. Então, metade do Sinai era dos madianitas, portanto independente, e metade pertencia ao faraó do Egito. Quem cruzasse essa metade, o faraó não ia mais buscar. Estava fora do domínio egípcio. Foi essa a sorte que Moisés teve e segundo a Bíblia, Josué também. Mas aqui nós tínhamos uma mina do lado do Egito, portanto, do lado de cá, nós tínhamos uma mina de cobre e outra mina de ferro dos egípcios. E os escravos egípcios trabalhavam nessas minas. E foram eles que, para se comunicar entre si, inventaram um tipo de alfabeto. Olha, eu quero chegar ao tarô, hein? Inventaram um tipo de alfabeto, eles criaram. Isso é o que diz David Dellinger no livro A Escrita, que eu tenho e vou posteriormente mostrar a vocês. E o que disse Todd para mim. Então, uma escrita muito artesanal, muito simples, quase desenho, para que os feitores egípcios não soubessem que eles estavam se comunicando. Eles criaram esse alfabeto para fazer vamos dizer, comunicações entre si, sem que os feitores egípcios soubessem planejar fugas para o lado da liberdade, que era a Arábia. Lá eles estavam livres, porque os árabes tinham terra de sobra, e nessa época não havia Turquia, nem Iraque, nem nada disso, era somente Arameia. E depois da Arameia, a Mesopotâmia, e tanto os arameus quanto os mesopotâmios ficavam honrados de serem uma civilização cosmopolita, de abrigar todos os estrangeiros sem distinção. Então só o egípcio era que tratava os estrangeiros como escravo. Os arameus e os caldeus só em caso de guerra, prisioneiros de guerra. Mas se a pessoa fosse voluntariamente para a Arameia, né, para a terra dos madianitas, onde estava Jetro, então foi isso que Moisés fez, fugiu do Egito, né? Aqui está o rio Nilo, e foi na grande epopeia, que é a travessia do Mar Vermelho, ele saiu definitivamente do pedaço do Sinai que pertencia aos egípcios e foi para a liberdade. Mas o faraó não tinha mais direito de vir até aqui. Aqui já não era dele. Aqui já foi por birra, já foi por capricho, porque a metade do Sinai pertencia aos egípcios e a outra metade pertencia aos arameus ou madianitas. Portanto, oi filha, tô gravando, meu amor. Tá, eu retorno. Tá tudo bem, eu retorno. Beijo. Então nós vemos assim que foi um abuso, segundo a Bíblia. Ramsés II, né, ultrapassou as fronteiras dele, do Império Egípcio, e foi para o lado dos arameus, ou dos madianitas e dos caldeus, que abrigavam todo homem livre que fosse para lá para trabalhar. E juntava-se a eles e não era considerado estrangeiro. No máximo, eles diziam de onde vinha. Por exemplo, Abraão, o hebreu. Quer dizer, ele era descendente de Eber, mas ele era tratado como se fosse um cidadão da Acádia. Na época ele morava nesse território, ainda era Acádia, e aí os caldeus tomaram esse território e os acádios se transformaram nos caldeus. Né? O caldeamento, a mistura dos sumérios com os acádios, com os habitantes da Mesopotâmia, fez uma mistura de raças a que nós chamamos caldeu. Caldear é misturar. Então, por que é que eu estou dizendo isso? Porque essa é a história. Mas a tradição sagrada dos rabinos judeus afirma que o alfabeto hebraico foi dado a Moisés no Monte Sinai,
já na volta, depois que ele se libertou do faraó, então ele subiu por outro lado do Sinai, mas o faraó teve a ousadia de persegui-lo até aqui, e ele teve que atravessar esse braço do Mar Vermelho, no famoso episódio do Êxodo, em que Deus abre o mar em dois, é um braço do mar simplesmente. Não foi aqui, viu, gente? Foi aqui, nesse braço aqui, para a Península do Sinai. E então, se fosse aqui, o milagre seria muito mais portentoso e eles demorariam dias para passar de um lado para outro. Mas foi esse braço. E atravessando esse braço, eles estavam praticamente fora do domínio egípcio. Então, pronto. Aí eles vieram para a terra dos Madianitas e ficaram livres. Não sabemos bem se foi esse braço ou esse braço. Eu acho que foi esse braço aqui, porque eles foram definitivamente para fora do Império Egípcio. Atravessando esse braço, eles estavam na metade do Sinai que pertencia ao Egito. Bom, então ficamos com a seguinte pergunta. O alfabeto hebreu, que é o que nos interessa agora, né? O hebreu quadrado, que vocês já têm uma noção. Aqui está a letra A, Aleph. Aqui está a letra T, Tal, a 22ª. Aleph é a primeira, Tal é a 22ª. E Thoth disse que todo o trabalho dele para fazer os arcanos maiores do tarô foi pesquisar os alfabetos das grandes civilizações, onde ele percebeu que todos tinham 22 letras, inclusive a do Egito. Então ele desconfiou, teve uma intuição de que aqueles sinais dos mineiros do Sinai, da parte egípcia do Sinai, aqueles sinais não eram meros sinais, porque todo alfabeto começava como desenhos. Nos hieróglifos você ainda vê uma codorniz, uma pena, um braço dobrado e coisas assim. Então os alfabetos começaram por desenhos. E não foi diferente o caso do alfabeto dos hebreus. Então, aqui nós temos de novo a Península do Sinai, mas aqui está dividido corretamente. Foi esse braço do Mar Vermelho que Moisés atravessou, saindo do Império Egípcio e indo para o lado. Essa linha vermelha aqui está bem nítida, que aproxima mais de vocês, está vendo? Tem uma linha vermelha aqui, ó, onde meu dedo está passando por cima. Vou tirar o dedo, vocês vão ver. Aí está o limite do Império Egípcio. Mas o faraó perseguiu Moisés até além do limite e se afogou, segundo a Bíblia diz, no Mar Vermelho quando ele se fechou. Porque Moisés atravessou o Mar Vermelho. Depois voltou ao Sinai, o faraó já tinha desistido de persegui-lo. Então, por que eu estou falando isso? Porque, segundo a ciência, o alfabeto hebreu, que evoluiu para o hebreu quadrado ou sagrado, foi inventado, foi criado pelos mineiros, escravos dos egípcios, no lado egípcio do Monte Sinai, nas minas de cobre e de ferro. Enquanto que a tradição sagrada, que remonta a Abraão e até vai além de Abraão para os patriarcas, diz que Moisés recebeu as tábuas da lei, junto com a tradição oral, a Cabala ou Cabalá, junto com o alfabeto hebreu. Agora vocês escolhem. Por um lado, a fé diz que Moisés recebeu esse alfabeto diretamente das mãos de Deus, o hebraico, que aqui já está aperfeiçoado. Obviamente, eu tenho o livro A Escrita, de David Deringer, e ele mostra a evolução do alfabeto hebraico desde as minas do Sinai até chegar aqui. Outra hora mostrarei a vocês. Mas o que Thoth descobriu é que todos os alfabetos dos povos civilizados tinham 22 letras. Isso era coincidência e ele achou que não. Não era mera coincidência. Ele tinha sido instruído pelos Atlantes na ciência
secreta em toda a ciência e ciência oculta. Naquela época era fácil, como eu disse, um sábio. Thoth viveu por volta de 2300 a.C. Dizem que há dois, um é contemporâneo de Moisés e outro não, mas o contemporâneo de Moisés eu acredito que seja Akenaton, não Thoth. Thoth é muito antes de Moisés. E Thoth, pesquisando, então descobre que todos os alfabetos dos povos civilizados têm 22 letras. Então, ele vai além. Isso era um fato. O alfabeto egípcio tem 22 sinais, o alfabeto hebraico tem 22 sinais, o alfabeto cuneiforme tem 22 sinais, são as maiores civilizações do mundo. Aí ele deduziu que esses 22 signos, aqui extremamente sofisticados, vieram de desenhos simples dos mineiros das minas do Sinai. E ele vai até esses desenhos simples. Ele vai lá até o Sinai, ele era egípcio, né? Hermes Trismegisto era egípcio, vai até as minas do Sinai e lá ele descobre os originais, as origens do alfabeto. E ele faz isso no seu próprio reino, o Egito, e também descobre a origem do alfabeto egípcio. E ele percebe que cada uma dessas 22 letras veio por evolução de desenhos que significam 22 situações que o homem vive. Logo, a afirmação dele no meu ouvido é que só há 22 situações que nós vivemos. A aparente confusão de situações, como já mostrei a vocês pelo Aryeh Kaplan, aparente multiplicidade de situações é porque elas se combinam. Então, Kaplan nos dá aqui. Vamos supor que esse triângulo seja uma situação. Aqui é uma situação. Você está vivendo aqui uma situação. Só você. Aqui você já está com mais 3 pessoas. 1, 2, 3. É um triângulo. Aqui já temos 4. Então você já está com 3 companheiros. A coisa já muda. Porque aqui já se combina. Já tem 4 pessoas em vez de uma. Aí, se viermos para cá, complicou mais ainda. Quantos triângulos nós teremos aqui? E vai se complicando, 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 até chegar a isto. Então, esta rede de situações é que nos faz pensar erroneamente de que nós não vivemos só 22 situações. Mas esta é a afirmação de Thoth e foi baseado nisso que ele fez o tarô. Os arcanos maiores do tarô. Cada carta é uma situação. E quem descobriu isso chamou-se, comparando as cartas do tarô, que já eram conhecidas na Europa, com o alfabeto egípcio, portanto, os hieróglifos, foi Cour de Gebelin, contemporâneo de Eliphas Levi. Ele mostrou a Eliphas as cartas do baralho, do tarô, os arcanos maiores, e ele percebeu que havia uma similitude entre o desenho das cartas egípcias de Thoth e o alfabeto egípcio, que era o alfabeto, os hieróglifos. Aí Eliphas Levi deu um salto, não ficou aí. Comparou com o alfabeto hebraico, que ele conhecia mais, ele tinha mais intimidade com o alfabeto hebraico, e ao comparar com o alfabeto hebraico, ele achou, com toda a justiça, que o Aleph é, na verdade, na iniciação, aqui nós temos o candidato na iniciação fazendo o sinal do Aleph. E em todos os tarôs tem que ser assim. Se não for assim, não é tarô, porque o que caracteriza o tarô está vendo, ó. Então aqui é um braço levantado para cima, outro é o braço apontando para baixo, e aqui é o corpo dele, que os 2 braços atravessam. Então seria o que eu quero conhecer. O que é que o homem sabe, diz Eliphas? Nada. Porém, nada lhe é permitido desconhecer. Então, quero conhecer o que está em cima, a mão direita, quero conhecer o que está embaixo. Pronto, Eliphas, ao perceber essa similitude do desenho das cartas já evoluído, porque o desenho do tarô egípcio de Thoth não é assim, mas ele já com o tarô desenvolvido pelos Rosacruzes, pelos alquimistas, pelos ocultistas, ele conseguiu perceber que aqui
é um Aleph, é um A em hebraico. Então ele abandonou a ideia de Kurt de Göbel de investigar isto no tarô, no alfabeto egípcio, a mesma coisa aqui, tá vendo? Um braço para cima, outro braço para baixo e a corrente atravessando o corpo dele. Então o corpo dele é a parte central do Aleph, mesma coisa. O corpo dele é a parte central do Aleph e aqui a mão levantada para cima e a mão colocada para baixo. Né? Quando Eliphas viu isso, ele desprezou a ideia dos hieróglifos, que ele não entendia de egípcio, para poder se dedicar a essa comparação com os hieróglifos, e foi até o alfabeto hebraico. Pronto. Aí ele percebeu, comparando carta por carta do tarô, que elas tinham uma perfeita similitude com o alfabeto hebraico. Pronto. Isso foi ele quem descobriu. Ao que ele não descobriu, e foi Todd quem me falou ao ouvido, mas Jung já tinha suposto que cada uma dessas cartas ou dessas letras é uma situação que você vive. Jung, com a teoria dos arquétipos. Então ele diz, primeiro arquétipo, o homem querendo organizar. Um homem organizando. Então nós viemos a esse mundo para organizá-lo, ordená-lo. É isso que diz essa carta. Veja um bracinho virado para baixo, outro bracinho virado para cima, discretamente para a Inquisição não perceber. Mas é a mesma coisa. Já dizer vocês que na Santa Ceia, Jesus Cristo está, podem ver, na Santa Ceia Jesus está com a palma de uma mão virada para cima e outra palma virada para baixo. Discretamente o mestre Leonardo fez aquilo ali, o Aleph. Quer dizer, eu conheço o que está em cima e eu conheço o que está embaixo. Bom, então, dando a vocês agora a certeza de que cada um de nós vive uma situação do tarô, quer saiba, quer não saiba, quer queira, quer não queira, que cada letra dos alfabetos civilizados diz isto, quando você volta à época do desenho, que eles todos evoluíram de desenhos pictográficos, e examinando o tarô, então aqui o rapazinho está aprendendo a organizar, ordenar, pôr em ordem, harmonizar o seu universo interior e exterior. É a primeira situação. Né? Homem, constrói-te a ti mesmo. Eliphas Levi, no seu livro Dogma Ritual da Alta Magia, diz a primeira tarefa do mago é a construção de si mesmo. Aqui ele está fazendo isso. Então, aparentemente, ele está parado diante de uma mesa, não. Mas ele está verificando se a saúde, todos os órgãos, a mente dele se está funcionando bem. Ele está se organizando. E não é à toa que os nossas vísceras e nossos sistemas e aparelhos têm o nome de organismo, porque estão organizados. Então, como eu tinha feito uma coisa muito mal feita, mal e porcamente, e eu disse a vocês que eu iria refazer, que eu fiz isso às pressas, antes da aula daquela manhã que eu gravei, então eu fiz uma outra hoje, bem cedo, mas vejam só, parecida com essa daqui, mas eu não fechei embaixo. Por quê? Eu não fechei embaixo porque aqui vai ser o triângulo superior. Né? Não podemos esquecer que isso aqui nós estamos fazendo passo a passo, pass by pass, a figura de Javé. E a primeira parte dele é o triângulo superno. Então nós estamos... Não fiz essa trave, porque antes dessa, sai de Keter 3 braços, ó. 1, 2, 3. Se tirar essa trave, você vê que essa trave não se liga a Keter. Olha, ela se liga diretamente de Biná a Kokmá. De Biná a Kokmá. Enquanto que Biná, o caminho de Biná se liga a Keter, o caminho de Kokmá se liga a Keter, e o caminho de... Então, caminho 1,
caminho 2, caminho 3. Esse aqui vai ser o quarto caminho. Então eu não tracei, não fechei o triângulo, exatamente porque isso invalidaria a nossa tese. Aqui está o Adam Kadmon, como é que nós éramos. Então veja, Keter, a coroa, é ele recebendo, através da glândula pineal e do chakra coronário, a conexão com o Logos. Essa é a coroa, é conectar a nossa glândula pineal com o Logos, no chakra que os hindus chamam de Brahmarandra, portal de Brahma, e que nós chamamos coroa, e eles também, Keter quer dizer coroa. Então, esse chakra ligado à nossa pineal, ele vai se interligar com um hemisfério esquerdo do cérebro, caminho de Binah, o hemisfério direito do cérebro, caminho de Kokma, e o coração passa por cima daqui, que aqui é a zona fantasma. Ele vai se ligar, aliás, com os intestinos. Né? Aqui é o plexo solar, com os intestinos, que é chamado segundo cérebro. Então, esse é o caminho 3. Caminho 1, Binah. Caminho 2, Kokma. Caminho 3, Gimel. Então, para não invalidar isso e para ficar mais claro, vamos ficar só no triângulo superior. Ou seja, a conexão do cérebro humano, da mente humana, vamos dizer assim, com o Logos, a mente de Deus, o pensamento pensado nosso, com o pensamento pensante, que é o verbo, e através de 2 hemisférios cerebrais. O terceiro é o intestino, é o chamado terceiro cérebro. Mas, então, é aqui que nós estamos. E sejam pacientes. Eu não fechei o delta superior, porque essa travessa aqui, né, que passa pelo entrecenho, por entre os olhos, e aí fecha o cérebro, porque o cérebro é representado por 2 hemisférios. Eu não fechei, porque se eu fizesse isso, estaria saindo da minha didática. Eu não disse a vocês que Javé foi criado assim. Por quem? Por Reshit. O criador de Javé se chama Reshit, que é Yeshu, é o homem Jesus criado por Deus, unido ao Logos. Então é Yeshu, segundo a tradição rabínica, eles chamam de Reshit, que quer dizer a mente, o líder, o cabeça, o chefe. São Paulo diz que o Cristo é a cabeça da igreja. Veja como é que a cabala entra em tudo e sem cabala ninguém entende nada. Eu não fechei esse triângulo porque eu expliquei que isto aqui é a conexão de Javé com Reshit. Isto aqui é a conexão do lobo esquerdo do nosso cérebro com Reshit. Portanto, com a conexão de Javé. O pensamento pensado e o pensamento pensante se encontram nessas 2 esferas e nessa terceira esfera que está aqui. Esta não vem de Keter, portanto, não faz sentido colocá-la aqui. Portanto, antes de chegar a isto, que é colocar o mundo dos dragões aqui e a criação do nosso universo aqui, a gente tem que, por uma questão didática, pedagógica, mostrar a vocês apenas isto aqui. Vamos pouco a pouco. Então aqui está Keter, a coroa, Sefira 1. Podem repetir esse desenho, é facílimo e não fechem, porque há uma terceira ligação de Keter com o nosso plexo solar. O intestino é chamado segundo cérebro. De lá vem muita informação para o nosso sistema límbico e o tronco encefálico. Então, não fechei de propósito, porque essa linha aqui, ela é sobreposta
a linha que vai passar por aqui. Keter se liga por 1, 2, 3 linhas ao nosso corpo. Então, vamos traçar no próximo desenho a terceira linha, que é sabedoria, poder e bondade. Então, sabedoria, Kokma, é a Sefira 2. Poder, conhecimento, o mago é a Sefira 1. E bondade, que vai ser o caminho 3. Então, o caminho 1, o caminho 2, eu estou colocando nessa ordem, porque é assim nas escolas iniciáticas. Então, nas escolas iniciáticas, conhecimento é poder. Logo, sabedoria. Desculpa, poder. Aleph é poder. Aqui, o conhecimento acumulado, sabedoria. Caminho 2. E o caminho 3 vai ser bondade. Sábio, bom e poderoso. São os 3 atributos principais de Javé. Sabedoria, poder e bondade. Luz, vida e amor. E vai por aí, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Então, não fechem, façam esse desenho, reproduzam. E a coroa está ligada a algo lá em cima, vocês já sabem disto. Em todas as árvores que nós mostramos a vocês, né, nós sabemos que existe. Aqui no Tarot Rider White está significado por este infinito. E no maravilhoso livrinho do nosso irmão Franklin Távora de Magalhães, Franklin Ribeiro de Magalhães, está representado pelas 3 colunas maçônicas, sabedoria, poder e bondade, e está representado pelo iniciado. Aqui nós temos mais sofisticado, mas é sabedoria, poder e bondade. Bondade está no meio, né? O olho que tudo vê, com a estrela de 5 pontas, com a pedra desbastada, com a vida sendo vivida, levando em conta que um dia morrerei. Então, isso nós vamos decodificar, porque o meu juramento de maçom me obriga a dar apenas essas noções. Mas aqui, o nosso irmão Franklin Ribeiro de Magalhães mostra o que seria Javé, o que seria o Adam Kadmon, representado quer pelo rei Davi, quer pelo rei Arthur e a Távola Redonda. Isso é o nosso objetivo. Então, nós estamos na cabeça. Então, Keter é a Sefira primeira, que é a coroa. Aqui em cima está a Insof, que é o Reshit, que está criando ele. E aqui nós temos o Keter. Então, veja, o Insof está bem delimitado, né? Javé está totalmente limitado para não ter contato com o Insof, né? E aqui é através da coroa do chakra coronário, da glândula pineal, que nós temos contato com o Ein Sof, quando ele quer e se nós nos tornarmos dignos disso. Sabedoria, poder e bondade. As 3 colunas do Templo de Salomão. Então, isso é mais fácil de perceber se a gente pegar este livro, naquela paginazinha que eu já mostrei a vocês. Aqui mostra Abraão e Melquisedeque se encontrando e trocando os conhecimentos. Melquisedeque vem da Babilônia, Abraão vem de Ur, e Abraão está aqui vestido para a guerra, tem com a cota de malha, e Melquisedeque está vestido de sacerdote, e os dois estão fazendo o banquete que nós chamamos eucarístico, né? Porque Melquisedeque era sacerdote de Elion e Abraão aqui está como residente e forasteiro na Palestina. Mas eles estão trocando informações, porque ambos vieram do mesmo lugar. Né? E aqui então vocês vão ter, tá vendo, ó, acima de Keter, nós temos o Ain, Ain Sof é o em hebraico do lado de cá, em inglês do lado de cá. Então vocês vejam que essa travessa que vem aqui, ela não foi feita ainda por nós.
e esta é posterior, porque não se conecta a Keter. De Keter sai sabedoria, poder e bondade, o amor. Então, se nós seguirmos tudo direitinho, vamos conseguir nos ligar. Esse esquema é maravilhosamente belo. Então, aqui está Reshit, a roda denteada é o Espírito Santo, Sof é o verbo, mas para os rabinos, Reshit está ligado ao Espírito Santo e não ao verbo. Para nós católicos, Jesus está em união hipostática ou hipostase com o Sof, o verbo. Para os rabinos, ele estava em contato com Aor, o Ruá, o divino Ruá, o Espírito Santo. Não importa, de qualquer forma, ele está em conexão com uma parte, desculpa dizer parte, uma potência divina. Por isso que ele era humano divino, o homem-deus, como é chamado. Tá? Então é Reshit, em Reshit, Elohim, aí em Sof Yaor, criou todas as coisas, o céu e a terra. Não é assim que diz a Bíblia? Em Reshit, Bereshit, Bara Elohim, criou Elohim. Elohim é a palavra para significar essas potências, e o próprio Reshit aparece em Reshit, nele, dentro dele. Nele vivemos e existimos. E aqui, essa última bolinha é Javé. Então aqui está o universo que nós não conhecemos, conheceremos no final do mundo. O Apocalipse é justamente o conhecimento deste universo que virá até nós, e o que nós conhecemos é o mundo de Javé, que é uma repetição disso, exceto com faltando essa roda denteada que é o Espírito Santo. Javé não tem contato com o Espírito Santo. Como Augusto Ribeiro Franklin de Magalhães não fez, limitou expressamente a figura de Javé da figura do Ain Sof Yaor, do Ain Sof. Vocês veem que ele aqui tem uma limitação nítida que não permite que Keter entre em contato com o Ain Sof, que é Deus, Elohim. E dentro de Ain Sof está Reshit. Então, nós temos contato ao Ain Sof através de Reshit, que é o pensamento pensante de Deus, que se conecta com o nosso pensamento pensado, através de duas partes do nosso cérebro. Eu tenho de correr, né, para que eu não faça, não deixe para o próximo vídeo. Eu vou correr um pouquinho. Então, aqui nós temos a pineal recebendo o pensamento pensado, recebendo o pensamento pensante, supostamente em contato com o verbo. E aqui nós temos, para um lado, Aleph, né, o hemisfério do cérebro, um hemisfério do cérebro, aqui é o esquerdo, e aqui nós temos, porque ao lado é esquerdo de vocês, e aqui nós temos o hemisfério direito do cérebro. Então, essas duas rodas, aqui é a conexão, a coroa. Aqui já é o cérebro. Os dois hemisférios cerebrais que estão aqui facilmente à minha disposição. Eu separei antes para mostrar a vocês os dois hemisférios cerebrais. Vamos ver. Nós sabemos então que o cérebro parece uma unidade, né? Mostrado assim, simplesmente o cérebro parece uma coisa única. Né? Isto é o cérebro, como nós vulgarmente o conhecemos, mas mostrado de cima, vocês vão ver que aqui tem uma fissura. E essa fissura foi cortada aqui ao meio para mostrar o que ela esconde. Então, cortado ao meio, o cérebro aqui cortado ao meio, mostra aqui um outro cérebro, o sistema límbico, o tronco encefálico e o cerebelo. Mas o que importa para nós em Cabala é que essa fissura
porque aqui está sugerida, aqui ó, ela está sugerida, mas ela vem de fora a fora, separando dois hemisférios cerebrais, o esquerdo do direito, e cada um tem uma função diferente. O hemisfério esquerdo é matemático, é lógico, e o hemisfério direito é criativo, é intuitivo. Então, eu separei, agora não estou certo. Bom, está aqui. A figura é feia pra caramba, mas está claro porque foi feito num defunto. Então aqui está, ó. Tá vendo? Aqui está o cérebro intacto e aqui está a separação muito sutil. Aqui eles enfatizaram a separação, aqui eles abriram de vez. Quando eles abriram de vez, então o que é que eles encontraram? Eles encontraram que o nosso cérebro, na verdade, tem dois hemisférios, duas metades, simétricas e iguais. Aqui está uma metade, vamos supor, à direita ou à esquerda, tanto faz, mas que tem função diferente. O hemisfério cerebral esquerdo, ele é responsável pelas minhas operações lógicas, e o hemisfério cerebral direito pela arte, pela intuição, pela criatividade. E os dois se completam. Então, é isso que é Binah e Kokmah. Agora vocês imaginem, 2.300, 2.500, 3.000 anos, 3.300 a.C., nossos antepassados sabiam isso. É o que diz a Cabala, a tradição secreta dos hebreus, ou a tradição ocidental. Então, agora vocês vão olhar com mais respeito, depois de verem esses dois hemisférios separados, quando vocês olharem para a figurinha que eu fiz, aqui, aí vocês vão olhar com mais respeito para a Sefira 2 e para a Sefira 3. Uma é o hemisfério cerebral direito, Aleph, poder, conhecimento, e outra, sabedoria, é o hemisfério cerebral esquerdo, que é mais poderoso. É ele quem, no final das contas, nos dá operações de lógica, capacidade de fala, o pensamento lógico, matemático. Esse aqui é apenas criativo. Apenas não é bem apenas. Os dois se completam. Um sem o outro não são nada. Por isso é necessário dois hemisférios. Um e outro. Agora vocês vejam, a árvore da vida vem por volta de 3.500 anos antes de Cristo, ela já aparece entre os sumérios e acádios. Então, separados em dois hemisférios cerebrais, e vai haver uma ligação ainda de Keter com o intestino, que os médicos hoje chamam o terceiro cérebro. Viram como é respeitável essa ciência? Esse é o curso de Tarosofia, unindo as cartas do tarô, a Cabala e a todo o conhecimento que eu amealhei em cerca de 40 anos para passar esse curso para vocês. Que maravilha! Então, nossos ancestrais já sabiam que nós temos dois hemisférios cerebrais divididos equitativamente, exatamente ao meio, e que um é criativo e o outro é lógico, é exato, é matemático. E os dois se completam. E a um eles chamavam de poder e a outro eles chamavam de sabedoria. Sabedoria continua, Hokmah é sabedoria, e a palavra poder aqui aparece como conhecimento, porque para os antigos conhecer é poder. O poder vem através do conhecimento. O homem tem o poder de ir à Lua, a Plutão, a Marte. Por quê? Porque ele estudou e conheceu todo o universo através dos megatelescópios para poder fazer isso. Agora vocês estão começando a entender a árvore. Nós temos que voltar a isto. Yahvé é Adam Kadmon, é o homem como ele próprio criou. Então nós estamos reconstituindo Yahvé, que é nós como fomos criados. Nós caímos e perdemos essa conexão perfeita entre o pensamento pensante e o pensamento pensado, o pensamento pensado em nós e o pensamento pensante em Reshit, e nós perdemos a perfeita conexão entre um hemisfério cerebral e outro hemisfério cerebral.
Então nós vamos fazer Javé. E aí, quando ele tiver feito, vocês poderão olhar e dizer assim: eu sou isto. Eu sou isto. Pena que houve algo aí que o mito chama a queda, que fez com que o homem perdesse capacidades preciosas, valiosas, e o tornasse escravo da fatalidade, ou seja, as coisas do mundo, né, hoje fazem com que nós sejamos escravos de um universo que nós deveríamos dominar, como diz Gênesis 1. Dominai sobre as aves do céu, dominai sobre as bestas e os quadrúpedes, dominai sobre os grandes monstros do mar. E nós dominamos parcialmente. Na verdade, o homem já foi à Lua, o homem já mandou uma sonda para Marte, para Saturno, para Júpiter, mas não é capaz de impedir um terremoto, não é capaz de deter um tsunami, não é capaz de, no máximo, ele prevê um terremoto por causa das placas tectônicas, mas não é capaz de impedi-lo. Então nós estamos ao sabor da natureza criada por Javé. Não, criada por nós mesmos, porque a natureza criada por Javé não tinha desequilíbrios. É isso que nós vamos conhecer no curso de Tarosofia. Imaginem vocês aonde o professor Marlanf foi, em psicobioenergética, neurofisiologia, história antiga e Deus sabe mais o que, anatomia, para poder reunir tudo isto com a ajuda de Thoth, Hermes Trismegisto e passar para vocês. Então passo com a generosidade que ele disse que eu deveria passar. Não posso ficar comigo. Isso tem que ir para frente. E vocês terão que lutar para voltar a ser o Adam Kadmon, iguais a Javé. Vós sois deuses, diz o Salmo. No entanto, como príncipe caireis e como homens morrereis. Quer dizer, perdemos a condição de deuses. Cairemos como príncipes, morreremos como homens. Muito obrigado por verem este vídeo. Não se esqueçam da mãozinha, o like é importante, a inscrição, e se quiserem fazer algum comentário, façam. Agora vocês começam a compreender o que é o curso de Tarosofia, né? O que é que o professor Marlanf está ensinando a vocês. O homem superior, o homem como foi criado por Deus. Javé. Até a próxima.